nas igrejas do Novo Testamento um grupo responsável pela liderança? Por que várias cartas foram dirigidas aos membros das igrejas? Não teria sido correto escrever aos seus dirigentes? Esse procedimento não seria uma negação de que houvesse nas igrejas locais uma liderança, tal como a igreja presbiteriana a compreende e tal como detalhada na Constituição da IPB? Ao examinarmos várias cartas do Novo Testamento, reconhecemos que de fato foram dirigidas geralmente aos crentes, não à liderança. Na carta aos Romanos, por exemplo, nós vemos que Paulo se dirige a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos. Ele não se dirige apenas à liderança da igreja. As referências continuam a ser a cada um entre vós, capítulo 12, verso 3, e todos os membros, capítulo 12, verso 4. É feita a distinção entre fortes e fracos, capítulo 15, verso 1. É feita a distinção entre os irmãos e os que provocavam divisões na igreja, capítulo 16, verso 17. Não é feita a distinção entre líderes e liderados. Na lista de recomendações e saudações do capítulo 16, Paulo não menciona um conselho da igreja de Roma, nem faz referência ao ofício de presbítero. Já na carta aos Coríntios, nós constatamos que vários problemas da igreja haviam sido trazidos ao conhecimento do apóstolo, e sua resposta orientadora é enviada aos crentes, não à liderança. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, 1 Coríntios 1, 2. E na segunda carta, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Gaia, segundo aos Coríntios 1, 1. Em segundo aos Coríntios, capítulo 6, verso 11, ele exclama: para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Na questão da coleta em favor dos santos, a instrução do apóstolo é dada a cada um de vós, capítulo 16, verso 2. Mas em 15 e 16, a instrução é para que se sujeitassem aos da casa de Estéfanas, que haviam se consagrado ao serviço dos santos, bem como deveriam sujeitar-se a todo aquele que é cooperador e obreiro. Então, essas cartas foram escritas à igreja em geral, mas fica claro o reconhecimento de que havia uma liderança. Na carta aos Gálatas, nós lemos que Paulo e seus companheiros escreviam às igrejas da Galácia, capítulo 1, verso 2, e se dirigiam a todos os crentes de lá. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Gálatas 6, 1. Mas havia reconhecimento dos que instruíam a igreja. Aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Gálatas 6,6. A carta aos Efésios foi dirigida aos santos que vivem em Éfeso, capítulo 1, verso 1. Paulo fala especificamente com mulheres e maridos, capítulo 5, versos 22 e 25. Fala com filhos e pais, capítulo 6, versos 1 e 4. Servos e senhores, capítulo 6, versos 5 e 9. Não há referência a líderes da igreja, mas, segundo o registro de Lucas, quando Paulo quis se despedir deles, convocou a Mileto os presbíteros da igreja, Atos 20, 17. A carta aos Filipenses, de novo temos o caso de uma carta escrita aos crentes em geral, aos crentes da igreja. Mas neste caso, Paulo menciona também bispos e diáconos, capítulo 1, versículo 1. Escrevendo a Tito, em outra ocasião, o apóstolo mostrou entender que as palavras
bispo e presbítero se referiam ao mesmo ofício. Tito, capítulo 1, versos 5 e 7. Na carta aos Colossenses, na saudação da carta, Paulo se dirige aos santos e fiéis que vivem em Colossos, mas Epáfras é mencionado logo em seguida como o que os havia instruído. Como em Efésios, Paulo menciona esposas e maridos, capítulo 3, versos 18 e 19, menciona filhos e pais, 3, 20 e 21, menciona servos e senhores, capítulo 3, verso 22 e capítulo 4, verso 1. Arquipo é mencionado e seu ministério, mas sem explicação de qual tenha sido. Na carta aos Tessalonicenses, vemos que foram ambas dirigidas às igrejas. O apóstolo fala de novo a todos e em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12 e 13, Paulo recomenda a liderança. A liderança da igreja é recomendada por Paulo. Esses deveriam ser tidos em apreço, com amor, com máxima consideração, por causa do trabalho que realizavam. Obviamente, então, o fato de o apóstolo dirigir as cartas às igrejas e aos crentes em geral, isso não eliminava o reconhecimento da liderança que existia de acordo com a própria orientação apostólica. A carta aos Hebreus foi escrita a cristãos judeus da dispersão que enfrentavam o perigo da apostasia. Talvez atravessassem uma transição na liderança da igreja, e eles são então exortados a se lembrar de seus líderes, obedecendo-os. Capítulo 13, versos 7 e 17. Nesse caso, tanto temos uma carta escrita para os crentes em geral, como também encontramos a referência à liderança da igreja. Na carta de Tiago, nós vamos ver que o seu autor a dirige às 12 tribos que se encontram na dispersão. Capítulo 1, verso 1. Mas Tiago refere-se aos mestres da igreja, quando diz: não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Capítulo 3, verso 1. E Tiago refere-se aos presbíteros, quando diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele. Capítulo 5, verso 14. As cartas de Pedro foram dirigidas aos eleitos, que são forasteiros da dispersão, primeira carta, capítulo 1, verso 1, e aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa, segunda carta, capítulo 1, verso 1. Pedro menciona servos, mulheres, maridos, jovens e todos, afinal. Primeira carta, capítulo 2, verso 18, capítulo 3, versos 1, 7 e 8 e capítulo 5, verso 5. Mas Pedro especifica os presbíteros, sua responsabilidade e sua recompensa na primeira carta, capítulo 1, versos 1 a 4. E as cartas de João? Escrevendo a Gaio, o apóstolo menciona uma carta escrita à igreja, mas em seguida refere-se também a Diótrefes, que, conforme ele diz, gosta de exercer a primazia, versos 9 e 10 da terceira carta. Diótrefes, então, era o caso de má liderança. A carta de Judas foi escrita aos chamados, versículo 1, mas menciona pastores, ainda que a referência seja àqueles que a si mesmos se apacentam, versículo 12. Este apanhado introdutório mostra que, de fato, as cartas do Novo Testamento, além das pastorais, foram em sua maioria dirigidas aos crentes em geral. Mas fica também claro que a existência da liderança era pressuposta, sendo às vezes claramente referida. Para o estudo sobre essa liderança, e particularmente sobre o presbiterato, analisaremos agora duas passagens nas cartas aos Tessalonicenses e aos Filipenses.
Em sua primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo escreveu: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Capítulo 5, versículos 12 e 13. Muitos consideram que o fato de Paulo não usar a palavra presbíteros nessa passagem é indicação de que eles não existiam nessa igreja. Essa conclusão, baseada no silêncio, é inteiramente desnecessária e também contraria o ensinamento geral de Paulo quanto ao presbiterato. Atos, capítulo 17, relata a chegada de Paulo em Tessalônica. Em sua segunda viagem missionária, Paulo e seus companheiros, Silas e Timóteo, tinham ali chegado pela estrada de Filipos, vindos de Anfípolis e Apolônia, onde haviam sido maltratados e ultrajados. Atos 17:2 registra que Paulo pregou e arrazoou na sinagoga por 3 sábados sucessivos. Mas, mesmo depois de serem proibidos de pregar ali, seu trabalho na cidade deve ter continuado por mais alguns meses. Afinal, ele teve de sair de lá. E vários meses depois, ele lhes escreveu a sua primeira carta. Paulo a dirigiu à igreja dos Tessalonicenses e tem uma palavra a respeito da liderança e de como os crentes deveriam tratá-la. O apóstolo não revela quem eram esses líderes e nada é dito sobre a sua escolha, a sua investidura, mas eles estavam em seu posto. E Paulo não vê qualquer impropriedade em dirigir-se aos crentes em geral. A passagem que lemos fala primeiramente do reconhecimento da liderança por parte dos crentes. O primeiro aspecto a ser destacado em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12 e 13, é esse reconhecimento da liderança. Paulo dirige-se aos irmãos, mas tem uma palavra para eles com relação aos seus líderes. Os crentes devem acatá-los. E a palavra usada pelo apóstolo fala de reconhecimento. Não bastava saber quem eram os líderes, era preciso também reconhecê-los como tais. Num contexto similar, em 1 Coríntios 16, versos 17 e 18, Paulo usa especificamente o verbo reconhecer. Ele escreveu: Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. E é muito importante lembrar que Paulo tinha acabado de dizer que a igreja deveria submeter-se a esses líderes. No versículo 16, lemos: que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. O reconhecimento da liderança vinha junto com a submissão e era expresso por ela. Mas é importante destacar que a liderança existente na igreja de Tessalônica era reconhecida pelo apóstolo Paulo. O texto fala também da responsabilidade dos líderes. É um segundo aspecto a ser destacado em 1 Tessalonicenses 5, versos 12 e 13. A responsabilidade dos líderes. Esses líderes são os que trabalham. A palavra traduzida aqui por trabalham fala em outras passagens de trabalho manual. Em Lucas 5:5, o pescador Pedro pondera: havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Em 1 Coríntios 4:12, Paulo relata: nos afadigamos trabalhando com as próprias mãos. Em Efésios 4:28, Paulo exorta os crentes:
Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Todas essas ocorrências referem-se a trabalho árduo, que produz cansaço. E aí está um aspecto distinto do ofício do presbítero. É trabalho extenuante. Cuidar do bem-estar do povo de Deus consome tempo e energia. Muitas vezes parece trabalho desanimador. Exige dedicação pessoal, muito sacrifício. Esses líderes são os que trabalham entre vós, acrescenta o apóstolo. O trabalho é em relação à comunidade. Aqui está outra responsabilidade do presbítero. Não se trata de um ofício isolado, não se limita a participações burocráticas em reuniões de diretoria, algumas horas apenas por mês. Isso fica mais claro quando consideramos as palavras presidem e admoestam. É com o trabalho de governo e de instrução que se gastam os líderes da igreja. Outro destaque deve ser feito ao fato de Paulo falar de uma liderança coletiva, colegiada. O Novo Testamento não apresenta para a igreja um sistema de governo de um homem só, nem mesmo um pastoreio de um homem só. Em 1 Timóteo 5,17, Paulo se refere aos presbíteros que presidem e aos que ensinam, dizendo: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, sempre no plural. E a palavra usada para presidir em 1 Timóteo é a mesma usada em 1 Tessalonicenses 5,12. Isso reforça a ideia de que os líderes de Tessalônica eram mesmo presbíteros. A mesma palavra aparece em Romanos 12,8 para referir-se aos que governam a comunidade. E não se trata apenas de um título. Eles presidem e admoestam. Esses líderes presidem no Senhor. A liderança da igreja não é qualquer tipo de atividade, não é qualquer tipo de governo. A liderança do povo de Deus sempre foi assunto que interessou a Deus mesmo. Em Miqueias 6, o Senhor intima o seu povo para o banco de réus. E lhe recorda: enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Por isso o povo de Deus deve cuidar para não fazer outra coisa senão acatar os seus líderes. Mas os líderes, por sua vez, deverão exercer a liderança com temor de Deus. Em Ezequiel 34:10, o Senhor diz: deles demandarei as minhas ovelhas. Os líderes do povo de Deus, vão prestar contas a Deus. Por isso precisam tudo fazer como lhe agrada, não como pessoalmente preferem, nem como dita a moda. É grande a responsabilidade dos que admoestam. Algumas traduções trazem, no lugar de admoestam, ensinam, mas admoestam é melhor. Até porque admoestar inclui a ideia de ensinar e de exortar. Admoestar é confrontar o erro, o que no ambiente cristão se faz de modo fraternal, embora firme e segundo a Escritura. O ensino faz parte da admoestação cristã. E trata-se de algo que exige muito tempo. Nada que se resolva com uma bronca rápida e impaciente. O presbítero dedicará bom tempo ao pastoreio do rebanho, para fazer o que Paulo diz a Tito que o presbítero deveria fazer: exortar pelo reto ensino e também convencer os que contradizem. Tito, capítulo 1, verso 9. Os presbíteros que deixam de admoestar os crentes, com medo que eles parem de dar o dízimo ou saiam da igreja, estão falhando em seu trabalho.
na verdade, lamentavelmente, estão pecando. Vamos ver agora o trecho da carta aos Filipenses que menciona bispos, aliás, bispos e diáconos, capítulo 1, verso 1. Este estudo sobre liderança da igreja e particularmente sobre o presbiterato, continua agora com uma passagem na carta aos Filipenses. Quando escreve aos Filipenses, Paulo se dirige a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, capítulo 1, verso 1. A igreja filipense ocupou um lugar de muito destaque no ministério de Paulo. Diferente da nova igreja de Tessalônica, a igreja de Filipos devia ter mais de 10 anos quando o apóstolo lhe escreveu. Era uma igreja madura e fiel, bem organizada. E o apóstolo menciona os seus bispos e menciona também os seus diáconos. Essa referência a bispos e diáconos nos informa com clareza que havia dirigentes na igreja. Mas cerca de 50 anos mais tarde, Policarpo, o bispo de Esmirna, que fora discípulo do apóstolo João, escreveu também uma carta à igreja de Filipos e se refere a dois grupos de oficiais, os presbíteros e os diáconos. Abordando o dever dos crentes de se submeterem a eles, Policarpo fala também sobre o dever desses oficiais em relação ao rebanho. E Policarpo não se refere a um bispo solitário. Ele mesmo era bispo em Esmirna, mas na sua carta aos Filipenses apresenta-se juntamente com os presbíteros, identificando assim bispos e presbíteros como o apóstolo Paulo já fizera. Da carta de Paulo e da carta de Policarpo, ambas aos Filipenses, concluímos que havia em Filipos bispos, que eram os presbíteros ou pastores, e os diáconos. E como Paulo esclarece na sua primeira carta a Timóteo, alguns dos presbíteros se dedicavam ao ensino. Afinal, então, havia bispos nas igrejas do Novo Testamento. Essa palavra significava originalmente supervisor ou superintendente, não sendo usada como título. Ela aparece 4 vezes no Novo Testamento em relação aos oficiais da igreja. Primeira vez, Atos 20, 28. Paulo diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Paulo declara aos presbíteros de Éfeso, que eles deveriam cuidar deles mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os constituíra bispos. E isto para pastorear a igreja de Deus. A segunda passagem que o termo aparece, Filipenses 1:1, que nós já vimos. Paulo e Timóteo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Paulo inclui então na saudação bispos e diáconos. A terceira passagem, 1 Timóteo 3:2. Paulo ensina que é necessário que o bispo seja irrepreensível. Ele fala ali das qualidades do bispo. E Tito, capítulo 1, verso 7. A exigência é repetida. É indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus. Há, nessas passagens e em outras, uma identificação entre presbíteros e bispos. De novo, então, reafirmamos, havia sim bispos nas igrejas do Novo Testamento. Embora ao longo dos séculos tenha se desenvolvido a ideia de um episcopado solitário, monárquico, essa ideia não tem base no Novo Testamento. O que aprendemos na Escritura e o que está previsto na Constituição da IPB é o governo da igreja local por meio de um conselho de presbíteros. Esses são os bispos e os pastores da igreja, como se vê em algumas passagens do Novo Testamento. Atos 20, versos 17 e 28,
dirigindo-se aos presbíteros que ele havia convocado, Paulo diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Os presbíteros eram os bispos que pastoreavam o rebanho. A identificação entre presbíteros, pastores e bispos é absolutamente clara. Tratava-se do mesmo grupo de líderes. Outra passagem, Tito, capítulo 1, versos 5 a 7. Paulo se refere aí ao motivo por que havia deixado seu auxiliar em Creta. Por esta causa, diz o apóstolo, te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Mas ao repetir as qualidades desses oficiais, o apóstolo os chama de bispos, porque é indispensável, diz ele, que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus. Presbítero e bispo são nomes diferentes para o mesmo ofício. Vejamos 1 Pedro, capítulo 5, verso 2. Essa passagem também traz excelente ajuda para entendermos que são presbíteros, bispos e pastores. O apóstolo Pedro identifica-se com os presbíteros e lhes roga que pastoreiem o rebanho de Deus, supervisionando-os, isto é, sendo seus bispos, não por constrangimento, isto é, não forçados, mas de boa vontade. Nessa passagem, a palavra superintendendo-os fica apenas implícita na tradução Almeida, Revista Atualizada, mas encontra-se explícita no texto grego e em algumas outras traduções. Outra passagem, 1 Timóteo 3, 1 a 13 e ainda outra, capítulo 5, versos 17 a 25. Essa identificação clara, repetida e irrefutável entre pastores, bispos e presbíteros explica porque o apóstolo, em 1 Timóteo 3, 1 a 7, apresenta as qualificações de bispos, sem falar de presbíteros e de pastores. Ele diz dos bispos: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Paulo não usa as palavras presbítero e pastor, porque esses são chamados ali de bispos. Pela mesma razão, em 1 Timóteo 5,17, Paulo se refere aos presbíteros que presidem e aos que se afadigam na palavra e no ensino. Diz ele: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Paulo não emprega nessa passagem a palavra bispos, nem a palavra pastores, mas eles estão incluídos aí. E a maneira da inclusão é a referência aos presbíteros. Muito bem, a conclusão a que se chega após este estudo é que, tal como afirmado na Constituição da IPB, a igreja local deve ser governada por um corpo de presbíteros que chamamos de conselho. A ideia de um bispo governando solitário, acima dos outros, não tem qualquer base no Novo Testamento. De igual modo, também não tem base o governo exercido por toda a congregação. A ideia do sistema presbiteriano de governo resulta clara e segura das cartas do Novo Testamento. Dirigidas, elas foram aos crentes em geral e aos líderes em particular. Que continuemos com esse modelo encontrado na Palavra de Deus, em particular no Novo Testamento.